né? E hoje a gente vai conversar sobre desobsessão, que é uma continuação da aula passada, né? Semana passada vocês viram aí o que é o processo de obsessão, e hoje a gente vai ver o processo inverso, que é a desobsessão. Então, vamos lá começar vendo os nossos objetivos dessa aula. Né? O principal deles é mostrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões, e os outros são demonstrar as técnicas da desobsessão, a sua eficácia, o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões, e explicar para vocês como o Espiritismo, né, ajuda, né, para essa profilaxia das obsessões. Certo? Então, vamos lá. Quem estava aqui semana passada, quem assistiu a aula de obsessão? Só para eu me basear. Poucas pessoas não viram a aula de obsessão, né? A grande maioria assistiu. Por que eu estou perguntando isso? Porque uma é encadeamento da outra, né? Então, quem não assistiu a aula passada e não procurou no Classroom e não viu, né, a aula gravada que tem lá no Classroom, vai ficar um pouquinho perdido, mas a gente vai situando aqui. Por isso eu trouxe os primeiros slides, né, que é o relembrando, para a gente poder fazer o link com a aula da semana passada. Então, na semana passada, resumidamente, vocês devem ter visto, com quem estava aqui, que a obsessão é um processo que começa onde? Em quem? Cri, cri, cri. Aonde que começa a obsessão, gente? Isso, começa em mim, né? Eu sou o objeto da obsessão. Não, a gente tem que tirar esse fardo dos obsessores. Porque a gente vem, comumente, a gente fala isso. Ah, eu estou obsediado. Eu estou passando por um processo obsessivo. E aí a gente coloca essa pessoa que está nesse processo com a gente como vilão e nós somos as vítimas, né? Eu acho que sexta-feira passada vocês entenderam que esse processo não é bem assim, né? É um processo de via dupla, de mão dupla. Se eu estou no processo obsessivo, é porque eu estou permitindo que esse processo aconteça, né? Então, Ramatiz, que é um espírito hindu, ele tem essa frase que ele diz assim, ó, refleti quanto a que pensais e sabereis com quem andais. Então, é uma atualização, vamos dizer assim, né, daquela frase que mãe e vó sempre diz para a gente, pai, né? Diga quem andas e eu te direi quem és, né? Então, ele diz ali, ó, refleti o quanto a que pensais e saberei com quem andais, né? Porque o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente reverbera, né, nossas energias, nossos pensamentos criam ondas, criam vibrações, que criam energia e que reverberam para o universo. E eu gosto de sempre falar uma frase que é para a gente não esquecer, que é que o universo não entende palavras. O universo só entende energia. Então, não adianta eu falar e estar emanando um outro tipo de energia. O que eu quero dizer com isso? Vou começar pegando um Cristo aqui, Ângela, né? Ângela pode estar aqui. Fez uma aula ontem, eu estava aqui assistindo a aula de Ângela. Ela é minha colega aqui da ULI, né? Aí eu chego ali no final da aula e digo, Ângela, que aula maravilhosa. Sua aula foi perfeita, foi ótima, foi uma eloquência maravilhosa, slides esclarecedores, adorei sua aula, que aula maravilhosa, né? E estou aqui sorrindo, e estou abraçando Ângela, mas por dentro eu estou com uma inveja da aula dela, que a minha não chega nem aos pés da dela, né? Então, eu estou morrendo de inveja. Todo mundo que está em volta vai dizer assim, nossa, a Alessandra é muito simpática, né? Que humildade, né? A pessoa
elogiando a aula da outra, né? Que pessoa legal, bacana, mas a Alessandra está com inveja, né? Ainda que meu rosto e minhas atitudes estão mostrando outra coisa, e minhas palavras, né? Então, o que o universo está percebendo no momento? A minha energia de inveja, que é uma energia o quê? Baixa, de baixa vibração. Nesse momento, eu estou atraindo para perto de mim quem? Mentes, espíritos, pessoas de igual semelhança energética. Certo? Eu não posso estar com uma inveja, com uma raiva, com uma tristeza, com uma angústia, com qualquer sentimento de baixa vibração e atrair um espírito alegre, feliz, harmonioso, tranquilo, em paz. Não é assim na nossa vida? É assim com os encarnados, né? Não é assim? A gente só não está perto de quem a gente diz assim, meu santo bateu, né? E o contrário também, às vezes você chega perto de alguém e fala assim, ai, não gostei de estar perto daquela pessoa, porque você está em outra vibe, como diz os jovens, né? Você está em outra energia, certo? Então, não adianta só a gente falar. A gente reverbera o que a gente sente. A gente reverbera o que a gente pensa e como a gente se comporta. Né? Deveria ser uma coerência. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Mas nem sempre é assim. No exemplo aqui que eu dei, por exemplo, né? Eu pensei uma coisa, eu disse outra e me comportei de uma terceira forma. Mas o que vale não é o que eu falo nem o que eu faço. É o que eu penso, o que eu sinto. É o que eu sinto e o que eu penso é que vai emanar o meu campo vibratório. E perto de mim vão estar essas pessoas. Foi isso que a gente viu semana passada, não foi? Então, pronto, só para a gente relembrar. E aí eu trouxe alguns, né? Mas são inúmeros. Então, se eu estou emanando isso, eu estou atraindo coisas iguais. Então, a obsessão começa em mim. Se eu quero ter boas companhias, eu preciso mandar boas energias. Ponto. Não tem outra fórmula. A fórmula é só essa. Eu só vou atrair o que eu estiver emitindo. Ok? Até aí? E também, ainda da aula passada, a gente viu, né, que a conexão se dá entre essas ondas que eu falei, né, emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsediado, acentuando as suas preocupações e fobias. Então, acentuando não significa plantando, significa acentuando. Por que acentuando? Porque tudo de bom e de ruim todo mundo tem. Né? A Alessandra, deixa eu pegar outro, Monique, você mataria uma pessoa? Você não sabe, nem eu. Eu digo que não. Mas quando a gente estiver ali, numa situação, né? Eu boto logo a extrema. Se estiver ameaçando meu filho, naquele último segundo ali, entre eu salvar meu filho ou eu matar alguém, eu mato. Eu acho. Pode ser que também na hora eu não faça, não tenha coragem. Né? Mas a gente não sabe do que a gente é capaz. É igual aquela história assim, a polícia diz assim, ó, numa situação de assalto, não reaja, entregue tudo. Quantas pessoas faz o contrário? Um monte. Porque a gente não sabe do que a gente é capaz. Né? Às vezes, aquela pessoa mais calma, naquela situação, você diz assim, meu Deus, eu não sei como é que fulano fez isso, ele é tão tranquilo, e naquela hora reagiu, gritou, bateu, deu pontapé no bandido. Né? Por que isso? Porque tudo está dentro da gente. Nós não somos essa vida, esse personagem, Alessandra. Eu tenho uma bagagem imensa de tantas outras experiências vividas, de tantas outras habilidades adquiridas e inabilidades que eu ainda não tenho. Né? Então, quando a gente diz que o obsessor acentua, é porque ele busca aquilo lá dentro. Então, fulano se meteu numa briga, brigou, não sei o quê, papapá, ou está agressivo ultimamente, é porque ele está obsediado, porque ele não é assim. Ele é assim.
Ele só não se comporta assim. Então, um processo obsessivo, ele acentua isso em você. Ele busca aquilo. Certo? Então, mais um motivo para a gente se tirar do papel de vítima e segurar as rédeas da responsabilidade desse processo. Tá? Lá no livro de Sueli Caldas, ela diz assim, sobre desobsessão. Em sentido amplo, é um processo de regeneração da humanidade. E, em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientadas pela doutrina espírita. É o que ela fala sobre desobsessão. Né? Então, se a gente olhar em sentido bem restrito, é o tratamento das obsessões. Mas, num sentido amplo, como ela diz ali, é a regeneração da humanidade. Porque o dia que todo mundo entender o que é o processo de desobsessão, todo mundo vai estar melhor. Porque como é que a gente não atrai o que a gente não quer? Se tornando uma pessoa melhor. Né? Então, por isso, ela vai tão além e diz que é o processo de regeneração da humanidade. O dia que a gente parar de culpar as pessoas, isso é para tudo, né, gente? Estou falando de desobsessão, que é o tema, mas a gente faz isso no nosso dia a dia. Né? O que é feio é do outro. O que é legal fui eu que fiz. Né? André Luiz diz, todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Então, duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, ele diz assim, ó, todos nós temos nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Por que será que ele fala isso? Eu, Alessandra Brandão, digo assim, ó, obsessão é igual gripe e dor de cabeça. Todo mundo vai ter pelo menos uma vez na vida. Não tem como fugir disso. Jesus Cristo passou pela tentação da obsessão. Imagine nós. Né? Por quê que ele é tão enfático em dizer isso, e eu estou aqui brincando, mas falando sério, né? Que a gente vai ter sempre um processo obsessivo como dor de cabeça ou gripe. Porque nós não somos essa pessoa de linha reta ou de linha subindo. A gente vive esse processo, ó, o tempo todo. Né? Por mais que a gente esteja lá no orar e vigiar, que Jesus ensinou, né? Por mais que a gente esteja policiando os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, né? Tudo isso, tem momentos, e isso é comum do humano, que a gente está com raiva, que a gente está estressado, que a gente quer só meia horinha para esganar alguém ali, né? Só meia horinha, rapidinho, né? Aquela hora que você está com raiva, né? E quando você está nesse processo, você faz o quê? Né? Ou está muito triste, está passando por um processo de crise financeira, crise amorosa, crise familiar, crise de saúde. Não, todo mundo passa por isso. Então, não existe aquele ser humano na face da Terra que não vá ter, de vez em quando, uma companhia indesejada. Porque a gente vai atrair para perto da gente. Foi ontem, quinta, né? Ontem, a Adenauer fez a palestra sobre mediunidade. Alguém assistiu a palestra de ontem? Então, ontem a Adenauer estava falando sobre mediunidade. E aí ele falou assim, que espíritos são pessoas, pessoas são espíritos, a gente já aprendeu isso também, que do outro lado, né, na dimensão espiritual, tem espíritos, que são pessoas. Então, vou mudar o Cristo aqui, que eu já peguei Monique e Ângela, deixa eu ver aqui. Se Priscila é uma pessoa preguiçosa, e ela desencarnar hoje, ela não vai se tornar
Nada diferente. Ela vai continuar preguiçosa e procrastinadora, preguiçosa, não quer nada, quer sombra e água fresca. Ela vai procurar, do outro lado, para o lado de cá, pessoas como? Preguiçosas, procrastinadoras, sombra e água fresca, né? Então, o exemplo que a Adenauer deu ontem na palestra, fresquinho, foi de ontem. Né? Ele estava falando assim, quando você está lá sentado em algum lugar, só passando o Instagram, né? Só lá no feed, né? Vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Só 10 minutinhos, só para refrescar a cabeça aqui, rapidinho, 10 minutinhos, né? Aí, quando você vê, passou 40 minutos, passou 1 hora, passou 2 horas, você está ali no Instagram. Né? Ou na sua série. Não, vou ver só um episódio hoje. Hoje é só um episódio, porque eu estou cansada, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ainda tenho que entregar, né, minha planilha, meu trabalho. Só um episódio aqui, só para refrescar a cabeça do dia. Né? Quando você vê, você maratonou a série e já está começando outra. Né? Aí, o que a Adenauer falou ontem? Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Por que nessa hora não tem um espíritozinho ali do seu lado? Aquele que gostava de série e desencarnou? Chegou perto de você. Vamos ver uma série aí, né? A Adenauer brincou, disse que você é um canudinho, que ele fica só ali, ó, só sugando a sua energia. E Ramatiz, que eu trouxe essa frase aí, no processo de obsessão, ele fala isso das pessoas que são viciadas em álcool, ele diz que são canudos vivos, e as pessoas que são viciadas em fumo. Ele diz que são piteiras vivas. Né? E ontem a Adenauer trouxe o exemplo do Instagram, das séries. Né? A gente não para pensar nisso. Se espíritos são pessoas comuns, que desencarnaram e passaram para o outro lado, e se essas pessoas tinham esse vício, porque isso acaba sendo um vício, tudo que te domina é um vício. E tem pessoas dominadas pelos celulares hoje. Tem pessoas dominadas pelas séries, pela televisão, pelos streamings. Né? Então, pode ser um processo obsessivo. Por que não? Tudo que é... Minha mãe dizia, tudo que é demais é sobra, é excesso. Né? Então, é até para a gente se analisar. O que está demais? O que está desequilibrado na minha vida? Pode ser meu, mas pode ser uma acentuação feita por alguém. Né? E isso nas coisas mais simples. Não é um processo... Porque quando a gente fala em obsessão, a gente pensa logo... O espírito quer me matar, quer se vingar, quer me ver na sarjeta, quer me ver... Não, ele só quer ver uma série. Né? Ele só quer ali mexer no Instagram. Ele só quer a energia etílica. Ele não quer ser o mal, não. Ele quer usufruir do que ele gosta através de você, porque ele não tem mais o corpo físico dele. Então, são coisas simples ali do nosso dia a dia, que está no nosso cotidiano, e a gente não dá o nome de obsessão. A gente dá o nome de preguiça, procrastinação, mas isso pode ser meu, tá, gente? Não estou dizendo que tudo é, não. Estou dizendo que pode. Né? Trazendo o exemplo que a Adenauer falou ontem na palestra. Eu estava assistindo em casa, eu não estava aqui, não. Aliás, eu estava aqui, mas eu estava lá em cima, na aula, e hoje de manhã eu estava assistindo. E ele deu esse exemplo e eu achei natural ali, simples, né? Que a gente não para pensar. Então, vamos lá. E aí, André Luiz fala isso, e aí, ele mais para frente, ele diz assim, ó, por isso, é recomendável que, de quando em quando, a gente faça essa análise. Né? Esse exemplo que eu acabei de dar de Adenauer de ontem é uma coisa para a gente pensar. O que está desequilibrado na minha vida? Né? Será que é meu? Será que não é meu? Será que eu estou tendo uma companhia? Né? Vou tentar fazer diferente. Vamos fazer essa análise aí. É um convite já no início da aula, mas não é meu, não. Convite de André Luiz. Né? Para a gente começar a fazer essa análise aí. Perceber aí na minha vida o que está desequilibrado, o que não está legal, o que eu não estou gostando. Ou o que estão sinalizando para mim? Porque uma pergunta que me fazem muito, quando eu faço aula de obsessão, não essa, a anterior,
que vocês sempre me fazem a pergunta assim, e como que eu sei que eu estou num processo obsessivo? Como que eu percebo? Como é que vocês acham? Autoconhecimento, primeira coisa. Eu preciso me conhecer, verdadeiramente, né? Para saber o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. E o segundo, quando uma pessoa sinaliza para você isso, né? As pessoas que te rodeiam, sua família, seus amigos mais próximos, mais íntimos, pode sinalizar. Tira aí para eu ver. Rita, né? Pode dizer, Rita, você está se comportando diferente. Está acontecendo alguma coisa, né? Você está triste, ou está muito efusiante, ou está diferente, né? E aí cabe a ela analisar. Não, ela pode estar triste, porque ela pode estar passando por um processo difícil na vida dela, em algum âmbito da vida dela, né? Financeiro, familiar, de saúde, qualquer coisa. Mas se não tiver nada disso, a gente deve dar ouvidos às pessoas que nos conhecem, né? É o segundo sinalizador de que algo está errado. O primeiro é a gente mesmo se analisar, né? Como disse André Luiz. E o segundo é a gente ouvir quem nos conhece, né? É a forma da gente descobrir se está passando por esse processo. Então, o que é desobsessão? Isso aí é uma definição que está lá no Livro dos Espíritos, tá? De Kardec. É um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. É o que está dito lá no livro. É um conjunto de técnicas. E a gente vai ver todas as coisas que a gente pode fazer como profilaxia desse processo. Ok? Então, nós temos técnicas indiretas e técnicas diretas. Dentro das indiretas, nós temos a prece, a oração, o esclarecimento doutrinário, o passe e a fluidoterapia, evangelho no lar, água fluidificada, atendimento fraterno. E a direta, o tratamento dos espíritos obsessor e obsediado através da reunião mediúnica. E quando a gente fala em desobsessão, a gente só pensa em quê? No último, né? Quando você fala assim, eu vou lá no Harmonia fazer uma desobsessão, você está falando de quê? Da reunião mediúnica, né? A gente só quer ir lá no direto ali, né? Na técnica direta. Eu vou lá, eles lá sabem o que vão fazer, vão tirar o coisa ruim do meu lado, né? O espírito ruim, o espírito mau, que eu estou sofrendo com isso, né? É nessa posição que a gente se coloca, né? Mas se eu venho aqui no Harmonia, passo pelo atendimento, me recomendam 10 sessões de desobsessão, e eu não modifico absolutamente nada na minha vida, sabe o que vai acontecer? O obsessor vai se dar bem, porque ele vai vir aqui, vai ser trazido aqui, vai ser esclarecido, vai conversar com a galera da mediúnica, né? Vai ser atendido, vai ser acolhido, vai ser encaminhado, vai ganhar uma direção nova na vida e você vai atrair outro obsessor. Porque o processo é mão dupla. Se eu não mudar nada em mim, continuar exatamente do mesmo jeitinho, terceirizando essa função para o centro espírita e continuar igualzinha, esse obsessor vai se dar bem. Ó, como diz meu filho, deu linha na pipa, né? Mas você vai atrair pessoas e mentes de igual vibração. Aí sabe o que acontece? Vira um papa desobsessão. Tem o papa passe, né? Tem o papa hóstia e tem o papa desobsessão. É aquela pessoa que vira freguês da desobsessão. Faz 10 sessões de desobsessão, aí a vida melhora, fica tranquilo e tal, papapá. É só um intervalo.
Aí passa um mês, às vezes uma semana, 2, um mês, olha ela aqui de novo. Aí ela ainda bota a culpa no centro, né? Diz assim, não é possível, o tratamento não foi bom, não. Ele está de novo do meu lado, estou sentindo tudo de novo. Aquele cara ou aquela mulher já está a milhas de distância. O problema não é a pessoa que estava do lado daquela criatura. O problema é aquela criatura. Nós. Né? Meu marido, quando faz essa aula, ele usa o exemplo que eu sempre roubo dele, e o Rodrigo diz assim, você está roubando o exemplo do Luiz, né? Que é o prato de mel. Né? O exemplo dele é o seguinte, ele diz assim, se eu botar um prato de mel aqui, é um prato ou um pote, Rodrigo? É um pote, né? O Rodrigo ainda me corrige, viu? Depois, quando acabar a aula, ele diz, vou dizer para o Luiz que você está roubando a história dele. Se botar um pote de mel aqui no chão, o que vai acontecer? Vai atrair formiga, barata, abelha, sei lá o quê. Insetos. Né? Aí, se eu jogar um inseticida, eu vou matar aqueles insetos todos. Mas o pote de mel continua ali. O que vai acontecer? Vai voltar, mas ter formiga, abelha, outros insetos. Né? Para que eu não atraia aqueles insetos, o que eu tenho que fazer? Tirar o pote de mel. E quem é o pote de mel? Nós. Ficou claro isso? Então, não adianta passe, oração, evangelho, tratamento de observação, se não tiver mudança interna. Se eu quero ter boas companhias, andar com uma galera do bem, good vibes, eu tenho que ser good vibes. Ok? Então, vamos lá ver cada um deles. A prece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem esse texto aí que está dizendo assim, os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que os espíritos estão dizendo aí? O que eu falei no início da aula. Palavras o vento leva. Né? Os mais velhos falavam isso, né? Minha avó, hoje eu estou falando minha avó e minha mãe é beça, né? Mas porque está vindo na cabeça as frases, né? Palavras o vento. Minha avó também falava. Falar até papagaio fala, né? Então, falar, qualquer um pode falar. Né? Fazer uma prece linda, ou então aquele Pai Nosso assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, aí no meio do Pai Nosso a gente dorme, antes de dormir. Né? Adiantou de que esse Pai Nosso? Ou mesmo que você pegue lá uma prece, leia, ou fale do seu coração, mas ali está dizendo, o pensamento é tudo. Você nem precisa falar uma estrofe, nem um texto, mas a intenção do desejo, da vontade, do pensamento, né, de você. Eu estou dando o exemplo de antes de dormir, porque é a hora mais clássica que as pessoas fazem oração, mas pode ser qualquer hora do dia. Né? O desejo, a intenção e o sentimento que você está empregando naquela ação de orar é que é o importante. Né? Então, palavras o vento leva. Então, isso é uma das técnicas de desobsessão. Por quê? Porque quando eu estou fazendo uma prece, uma oração verdadeira, sentida, eu estou botando a minha mente num grau de elevação vibratória alta. A prece, a oração, não serve para agradecer, para pedir, para louvar. Serve para harmonizar a sua mente. Essa é a função principal que o Espiritismo entende da prece. Né? Respeitando todas as outras religiões que dizem que a oração serve para outras coisas.
certo? Então, quando a gente ora, a gente harmoniza a nossa mente. E quando a gente harmoniza a nossa mente, quem está conectado ali naquele momento, desconecta. Isso é lei da física. Né? Vocês viram na aula passada de obsessão, devem ter visto o slide das ondas mentais, né? Das vibrações, da emissão de ondas, né? Curtas, longas, é lei da física. Isso é o que o nosso pensamento emite, o nosso sentimento. Então, se no momento da prece eu mudei o meu grau vibracional, é igual o Wi-Fi, cai. Quem está ali conectado com você, você mudou a senha. Cai a conexão. Por isso, é uma das técnicas de desobsessão. Ah, Alessandra, mas aí eu fiz essa prece hoje, mas o resto da semana eu esqueci. E como é que você se manteve o resto da semana? Eu estava conversando ontem no grupo de estudos aqui sobre o Evangelho no Lar, que também é tema daqui, né? E eu estava falando de mim. De mim. Todo domingo, à noite, eu faço o Evangelho no Lar. E aí eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo. 2 semanas seguidas. Eu e o Luiz fizemos o nosso Evangelho no domingo. E a semana inteira foi aquela semana ladeira abaixo. Sabe aquela semana que dá tudo errado? Tudo errado. E que você se irrita, que você se estressa, e que você aquela agonia toda, e que você fica doido para acabar logo o dia e começar o outro. Isso foi uma semana. Quando chegou no domingo, de novo fizemos o Evangelho. E a semana seguinte foi outro desespero. Outro barata voa. Né? Aí, quando foi no 3º domingo, eu falei assim, eu acordei, né? Acordei, que eu digo assim, refleti e pensei, porque a gente fez o Evangelho 2 domingos seguidos, lindo, maravilhoso. As leituras foram esclarecedoras, a gente concordou com tudo, entendeu que aquilo estava falando daquele momento da gente, né? Refletimos, falamos e tudo, mas na segunda-feira, quando a gente acordou já atrasado, com tudo dando errado, cadê o Evangelho? Isso foi comigo. 2 semanas seguidas. E aí eu falei para o Luiz assim, para que a gente está fazendo Evangelho? Evangelho de 40 minutos, 1 hora, e o resto da semana? A gente lembrou do Evangelho de domingo? Não. Na hora das agonias, dos estresses, dos problemas, aquilo que a gente leu, que os espíritos intuíram, inspiraram, que a gente viu, que a gente refletiu, que a gente aceitou, que a gente entendeu, a gente não vivenciou. A gente não pôs em prática. É a mesma coisa da prece, da oração. Não adianta a gente orar, fazer uma prece linda, mesmo que sentida, em certo momento do dia, o resto da semana, do mês, esquecer daquilo. Então, todas as técnicas que vocês vão ver aqui, de desobsessão, só vale junto do orar e vigiar. Que é o quê? O exercício diário. Todo mundo aqui acorda e escova o dente? Acho que sim, né? Ninguém sai com bafo para a rua, não, né, gente? Não, né? Quem gosta de não escovar o dente é criança de 5 anos, pelo amor de Deus, né? Todo mundo aqui acorda e escova o dente. Por quê? Porque se tornou um hábito. Porque quando a gente era criança, a mãe brigava, falava, tem que escovar, a gente achava uma chatice, mas aquilo foi feito durante anos. Então, todo mundo já acorda e escova o dente. Ninguém precisa mais falar. Né? E tudo na nossa vida é assim. Se você quiser mudar de qualquer estilo de vida, fazer uma alimentação melhor, fazer exercício, aprender um novo idioma, aprender um curso novo, precisa de quê? Disciplina. Né? O pessoal de academia aí, né, os personal trainers sempre diz, a gente não acorda motivado todo dia, a gente tem que ter disciplina. Né? Então, é para tudo. O processo de desobsessão, em suma,
é disciplina. Disciplina de quê? De nos olharmos, de nos analisarmos, de fazer essa reflexão que André Luiz propôs ali, de quando em quando a gente percebeu o que está errado ali, vamos dar reajustar a rota, né? Vamos calibrar aqui o que está errado, junto das técnicas. Mas as técnicas só servem como profilaxia. Ok? Então, vamos lá. O esclarecimento doutrinário. Gente, eu preciso que vocês perguntem, porque se vocês não perguntarem, eu não consigo abrir essa garrafa para beber água. Deixa eu abrir a garrafa. Pronto, esclarecimento doutrinário. E aí eu já puxei a brasa para a nossa sardinha. Lógico que eu botei a foto do nosso salão, né? Sou boba. Por que o esclarecimento doutrinário é também uma técnica de desobsessão? Porque cada vez que a gente senta aí nessas cadeiras, né? Ou ouve, por exemplo, ontem eu não sentei nas cadeiras, mas hoje de manhã eu botei lá o YouTube da TV Harmonia e estava ouvindo a palestra de Adenauer. Então, cada vez que a gente ouve, é o que eu acabei de falar do escovar o dente. A gente vai ouvindo, 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 ouvindo. E aí um dia a gente fala, vou fazer isso. Aí faz a primeira vez, aí cai na segunda, aí faz na terceira, cai na quarta e na quinta, faz na sexta, e vai fazendo, e daqui a pouco a gente já está fazendo com mais frequência, e isso vai mudando os nossos hábitos. E mudando nossa forma de pensar, e mudando a nossa forma de agir, né? Mudando o nosso entorno, né? Vocês estão no ciclo 1. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas ao longo da ULI vocês vão ter a experiência, sabe de quê? Daquele familiar, daquele amigo, daquela pessoa que dizia assim, não, eu não quero saber de espiritismo, eu não gosto de espiritismo. Né? Ou recriminou, ou teve muita gente aqui que passou por problema do marido, da esposa, da mãe, da filha, dizendo, vai para lá de novo, e enfrentava e vinha. Aí chega um belo dia que essa pessoa traz a outra. O que mais acontece aqui, né, Aline? É a gente ver o pessoal dizer assim, meu marido veio, minha esposa veio. Aí, às vezes, tem aluno que está lá no ciclo 5, aí me encontra ali de manhã e fala, meu filho se matriculou, com um sorriso desse. Sabe por quê? Não foi pelo convencimento do blá, 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 do insistir, não. Foi da mudança. As pessoas que cercam a gente percebem a mudança que o esclarecimento doutrinário faz em você. Aí chega um dia, aquela pessoa diz assim, vou lá nessa ULI para ver o que é que tanto falam lá, que Ângela está tão modificada. Né? A Ângela era estressada, era agoniada, era nervosa, está tão calma a Ângela agora, está tão, né, na paz. Depois que ela começou a frequentar essa ULI, vou lá ver o que é essa ULI também. Né? Então, o esclarecimento doutrinário faz isso com a gente. Faz essa mudança, não só em nós, mas em torno. Faz a mudança da família, faz a mudança dos amigos. Né? A gente vai criando esse círculo energético e atraindo pessoas de igual semelhança. Da mesma forma, o contrário. Né? Se eu sou da farra, da noite, né? Fico contando o dia para chegar na sexta-feira, eu só voltar para casa no domingo, bebo todas, eu vou estar acompanhada de quem? Das pessoas que gostam de estudar? Estou falando desencarnado e encarnado. O contrário também acontece, né? Quando a gente entra numa religião ou qualquer outra filosofia ou modo de vida, a gente também afasta algumas pessoas. Os amigos, chegam outros e aqueles que eram nossos amigos, porque é lei da atração, gente. Né? Eu já estou aqui nessa casa vai fazer 17 anos.
Então, muitos amigos, todo sábado de manhã eu estou aqui. Chuva, faça sol. Né? Aí tem alguns amigos que cansaram de dizer, amanhã tem um churrasco. Aí eu digo, não, eu vou para a ULI. Sábado a gente vai viajar, vamos viajar esse feriadão. Não posso, porque eu estou na ULI. Né? Aí as pessoas chamam, cansam. E deixam de chamar. E, consequentemente, essas pessoas se afastam. Não é bom nem ruim, é só aquelas pessoas que vão estar perto de você, são as pessoas que estão dentro do seu círculo energético, dentro do que está ali no seu campo vibratório. Né? Tanto para se afastar, quanto para atrair. Então, o esclarecimento doutrinário faz isso com a gente. Né? Ele traz para perto da gente pessoas que também estão em processo de mudança. E também os obsessores, viu, gente? Porque quem está num processo obsessivo e vem aqui, assiste as palestras, assiste a ULI, se matricula na ULI, da mesma forma o obsessor cansa. Por quê? Porque você vai mudar as suas atitudes, você vai mudar o seu comportamento, você vai mudar o que você está mandando para o universo. Ele não vai ter mais campo fértil ali, ele vai procurar outro. Certo? Entendido isso? Então, vamos para o próximo. Tem alguma coisa escrita aqui. Atividade fundamental, importância para o processo da desobsessão. E também, esqueci uma coisa importante do esclarecimento doutrinário. Quem faz aqui, na nossa casa, né, eu só posso falar pela nossa casa, quem passa pelas mediúnicas de desobsessão, quem tem esse tratamento indicado para fazer, é junto. Vem para a mediúnica, mas antes da mediúnica tem uma palestra aqui, toda quarta-feira. A mediúnica de desobsessão presencial são as quartas-feiras. Antes da mediúnica, você senta aqui para escutar 1 hora de palestra. Né? Exatamente pelo que eu falei. Não adianta só você vir para a desobsessão se você não estiver fazendo sua mudança. Então, os dois trabalham juntos. Mesmo quem vai fazer a desobsessão faz parte do tratamento assistir a palestra antes. Certo? Outras técnicas é a fluidoterapia e o passe, né? Que também está vinculado à entrevista, ao atendimento fraterno, ao acolhimento aqui da casa. Todo mundo sabe o que é o atendimento fraterno? Não. Aqui na casa, aqui na recepção, essa salinha de vidro, quando vocês entram aqui do lado, tem a recepção, né? Então, quem quiser, é aberto ao público. Pode chegar na recepção e marcar a entrevista, ou acolhimento, ou atendimento fraterno, cada casa chama de um jeito. O que vai ser feito aí? Vai ser feito uma entrevista mesmo, né? Uma pessoa daqui do centro vai atender vocês vão falar, né, o que te trouxe aqui, por que você está aqui, o que você quer, se você estiver passando por algum problema, né? É um atendimento, um confessionário. Você falou ali só para aquela pessoa, né? E aí, essa pessoa vai te encaminhar para o tratamento da casa. Que pode ser uma desobsessão, pode ser uma visualização curativa, pode ser a visualização terapêutica, pode ser a fluidoterapia, ela pode dizer assim, você deveria se matricular na ULI, né? Você precisa fazer um curso, porque nem todo mundo vai passar pela desobsessão, não, gente. Né? Tem gente que acha que está no processo obsessivo e não está. Né? As pessoas que trabalham no atendimento aqui são pessoas preparadas para esse, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Esse diagnóstico. Né? Elas fazem um curso de meses, né? Estuda noções de psicologia, espiritismo, de acolhimento, de tudo isso. Eu não sei exatamente quantos meses, já me perdi. Você sabe, Aline? Quantos meses é o curso do pessoal que faz o acolhimento? É uns de 6 a 8 meses. É quase 1 ano, é um tempão. É porque mudou recentemente, mas, enfim, são pessoas que estão preparadas para isso, né? Se formam para fazer esse atendimento.
E aí, a fluidoterapia, aqui na casa, ela só é liberada para as pessoas que passam pela indicação. O passe não, o passe é aberto, né? Nós temos o plantão de passe em vários dias da semana, que é aberto ao público. Entrou no portão, está na hora do passe, pode fazer o passe, pode tomar o passe. Mas a fluidoterapia não. Ela está vinculada ao direcionamento da entrevista, do atendimento, né? E qual é a diferença da fluidoterapia para o passe? A fluidoterapia, vamos dizer assim, nada mais é do que um passe mais direcionado, né? Mas é também uma transmissão de energia, né? Uma transfusão de energia que é feita às pessoas que estão ali no tratamento, né? É só um passe mais aprimorado, não tem nada de diferente. Inclusive, a forma como se aplica também é igual, tá? E o passe todo mundo sabe, né? É uma transmissão de energia, né? Com o intuito do melhoramento físico também, né? E psíquico, né? Transmissão de fluidos e transmutação também de fluidos, né? De fluidos pesados, deletérios, para a pessoa que está ali fazendo o passe. Eu pulei? Não. O Evangelho no Lar, né? Que eu falei para vocês ainda agora de mim, né? Uma das técnicas que deve ser aproveitada, como eu falei, como a prece. Não adianta você fazer, ler, refletir e não utilizar aquilo durante a sua semana, né? Outras coisas a se falar sobre o Evangelho no Lar. Ele é do lar, né? O que isso quer dizer? Ah, Alessandra, eu não posso convidar outra pessoa? Pode, esporadicamente, né? Eu também sempre dou o exemplo meu. Eu sou carioca, meu marido é carioca, minha família toda é do Rio. Aqui em Salvador só tenho eu, meu marido e meus 2 filhos. Então, vira e mexe, minha casa tem visita, né? Principalmente carnaval, né? Natal, essas datas assim, sempre a minha casa está com visita. E a gente sempre faz o Evangelho no Lar. Então, se tiver uma visita na minha casa, eu não vou dizer, dá licença aqui, porque agora está na hora do Evangelho. Não, tem uma tia, uma prima, eu digo, a gente vai fazer o Evangelho. Quer participar? Quer, participa. Não quero. Sou de outra religião, ou não curto, não quero. Não, participa. Certo? Por que eu digo isso? Porque parece brincadeira e mentira, mas tem gente que faz do Evangelho no Lar um evento, né? Faz aquele negócio assim, depois eu levo um bolo de banana, a outra leva um pastelzinho, a outra leva um cafezinho, o suco, né? Aí qual é o intuito do Evangelho no Lar? É o Evangelho no Lar ou a reunião profana depois do Evangelho no Lar? Né? Tem um palestrante aqui da casa, o Sócrates Catisvalles, a gente estava conversando um dia desse e eu acabei de rir com ele, porque ele disse que convidaram ele para fazer um evangelho no lar de uma pessoa que estava muito adoentada e tal, não sei o quê, papapá, e ele foi. E aí ele disse que foi num desses condomínios aqui da Orlando Gomes. E ele disse que quando passou pelo condomínio, pela portaria, disse, vou na casa de dona fulana de tal. E aí o porteiro falou, tá bom, é aqui na rua tal, não sei o quê, vira à direita, à esquerda, sei lá. E ele disse que quando foi chegando próximo à casa, ele foi vendo um monte de carro, um monte de... né, uma movimentação diferente. Ele pensou, deve estar tendo uma festa. É do Evangelho no Lar. Eu me acabei de rir com ele contando isso. Eu falei, eu acredito, Sócrates. Ele, acredite. Quando eu fui me aproximando da casa, que eu vi que aqueles carros todos era para o Evangelho no Lar. Então, qual era o intuito desse Evangelho no Lar? Virou um evento, né?
Parece mentira, brincadeira, mas foi verdade isso. E a mesma coisa pode ser uma coisa mais simples, né? Vou fazer evangelho no lar, Ângela. Domingo eu faço evangelho no lar. Você leva um bolinho, no final a gente toma um cafezinho. Você leva um pastelzinho, você leva um suquinho de manga. Tá? No final a gente acaba o evangelho, a gente conversa, bate papo. Aí a gente está... Já foi, o evangelho já foi. Né? Então, o evangelho é do lar. Qual é o intuito do evangelho? O mesmo de todas as outras técnicas. Harmonização. Reflexão. Quando a gente está fazendo o evangelho no lar, alguém tem dúvida aqui que é médium? Não, né? Já passamos dessa fase, né? Todo mundo já entendeu que é médium? Ou tem alguém que acha que ainda não é médium aqui? Mediúnica é domingo, hein? Todo mundo já entendeu isso, né? Eu estou vendo umas caras assim. Não, né? Mas vocês querendo ou não, a Adenauer falou isso também ontem na palestra, né? Querendo ou não, gostando ou não, não tem para onde correr, né? É médium mesmo e acabou. Então, na hora do evangelho no lar, a gente aumenta essa proximidade, né? Então, vão ser atraídos para perto de nós espíritos com os mesmos intuitos, né? De estudo, de esclarecimento, de uma boa leitura, de reflexão, de harmonização, de tudo isso, né? Mas pertence ao lar. É o que eu falei, esporadicamente tem alguém, ou você quer convidar uma pessoa, uma amiga que esteja passando por um problema, né? E esteja desamparada, não sabe para onde ir. Ah, eu faço o evangelho, você quer ir comigo, quer ir na minha casa, dia tal, né? Mas não virar uma rotina. Outra coisa importante, a gente não pode obrigar as pessoas a fazer evangelho no lar. O que você quer dizer com isso, Alessandra? Quero dizer que eu tenho 2 filhos. Diga, Ângela. Pode, deve? Fale. Mas podemos pedir naquele momento por outras pessoas. Eu apresento minha lista de orações, né? Por outras pessoas também, aproveitando aquele momento. Mas também não é uma lista telefônica, não, né? Não. Ah. Mas como eu pode nas sim. minhas orações durante a semana, aproveito aquele momento ali e apresento também. E nas nossas orações mesmo, nem no evangelho, não, na nossa oração diária, né? A gente sabe de um parente, de um amigo, de uma pessoa querida que está, né, em algum momento, a gente manda as vibrações positivas lá para aquela pessoa, não tem problema nenhum, não. Né? O que eu ia dizer é o seguinte, hoje os meus filhos, um tem 17, o outro tem 20. Quando eles eram menores, crianças, até uns 10, 12 anos, eles participavam do evangelho conosco. E ainda a gente fazia o seguinte, botava livros mais fáceis, além do evangelho, tipo, aqueles minutos de sabedoria, sabe? Aqueles livrinhos pocket pequenininho, porque aí eu dizia, Miguel, abre aí, em qualquer página. Ele abria, era fácil, ele lia. Aí eu dizia, o que você entendeu? Ah, isso assim, mãe e tal. Mas chegou um momento que a gente percebeu, eu e Luiz, que eles não estavam mais ali. Eles estavam ali. Mas um estava pensando na namorada, o outro estava pensando na fase do jogo que ele travou, que ele não salvou, que ele ia perder. Né? Então, adiantava o quê estar ali? Nada. Né? Não adiantava nada. Então, evangelho no lar é para quem quer fazer o evangelho no lar. Ah, mas lá na minha casa são 5 pessoas, só eu quero fazer. Faça sozinho. Faz sozinho. Porque sozinho você não vai estar. Né? Diga, Mônica. Eu queria entender uma coisa, porque não sei se quando eu aprendi, eu pensei que era só o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, né? Então, porque eu faço só lendo eles, e eu encaro mais como estudo. Não, pode ser só ele, não tem problema não. Eu digo assim, você pode botar qualquer livro de leitura, uma leitura edificante qualquer. Né? Pode ser qualquer livro espírita. Ah, eu quero agora estudar as obras de André Luiz. Bote lá, começa com o Nosso Lar, depois bota outros mensageiros, outros livros. Mas costuma ter algum ritual, alguma coisa, porque eu pego e leio. Nenhum ritual, gente. Evangelho no Lar é assim, ó, a gente pega o livro, Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer um, e abre.
faça uma prece, né? Uma oração antes. Né? Para quê? Para harmonizar ali, né? O ambiente, equalizar as energias de todo mundo que está presente. E alguém abre ali, na página que for. E vocês podem ter certeza que o que abrir ali vai ser para você, para a sua semana, para as pessoas que estão ali. É uma coisa incrível que acontece. Né? Abriu ali, pronto. Ah, Alessandra, precisa de botar uma jarra com água? Não precisa, pode. Né? Ah, Alessandra, precisa de luz verde, azul? Não precisa, pode. Ah, Alessandra, precisa de uma musiquinha de meditação? Não precisa, pode. A gente não precisa. Ah, precisa de uma toalha clara, branca, bege? Não precisa, pode. Certo? Tudo isso são coisas, são ferramentas que podem melhorar a minha concentração. Né? Você vê quando a gente faz a prece inicial e final aqui, Rodrigo bota ali uma musiquinha. São coisas que induzem a gente a um relaxamento, uma harmonia melhor. Mas se eu não tiver música, não faz sem música. Se eu não tiver uma luzinha baixa, faz sem a luzinha. Tem gente que gosta de acender incenso. Lá em casa eu não posso. Se eu acender o incenso, sai todo mundo correndo, inclusive os espíritos e eu, com a rinite que eu tenho, braba. Né? Sai todo mundo correndo, espírito bom, espírito ruim, sai todo mundo correndo. Então, mas tem gente que gosta. Pode acender. Aí tem dia que eu não tenho incenso em casa. O meu evangelho não foi legal. Estava sem incenso. Né? Não, a gente tem que desvincular isso. Para que o evangelho aconteça, a gente precisa de vontade, desejo, né? Tá imbuído do que está fazendo ali, mesmo que seja eu sozinho, e um livro para ler. Certo? E se eu estiver sozinha, eu preciso ler em voz alta? Não. Mas se quiser ler também, leia em voz alta. Certo? Não precisa também. Qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. Né? Então, eu não preciso ler em voz alta, mas eu posso ler em voz alta. Não tem problema nenhum. Certo? Aí eu trouxe um texto aqui do Adenauer, que está no livro do Evangelho em Família, que eu acho bonitinho, que diz assim, ó, o encontro de corações naquele momento é o que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Vou voltar aqui. Coisas importantes que está dito aí, né? Primeiro, é o encontro de corações, que ele diz ali. Então, não adianta, que eu falei, obrigar o meu marido a fazer se ele não quer. Obrigar o meu filho a fazer se ele não quer. Tem que estar entregue ali, entendendo, prestando atenção, refletindo sobre o que está sendo feito, né? E outra coisa, é o momento de se eliminar as diferenças e escutar o silêncio. Então, outra coisa que acontece, gente, que parece mentira, mas que eu já vi acontecer, né, é o seguinte. Vamos lá. Historinhas de Alessandra. Marido e mulher passaram a semana inteira nas rusgas, né? Aquele clima azedo. Aí vamos domingo fazer o evangelho. Aí a criatura do marido abre lá o evangelho em algum texto. Aí a mulher diz, aí ele acaba de ler e fala alguma reflexão? Aí ela, lógico. Você leu o que você, né? Você escutou o que você leu? Para você isso, né? Está falando com você. Os espíritos sabem o que está falando, né? O que você fez com o evangelho naquele momento? A energia que estava aqui, ó, foi. Vai ficar perto de você quem ali naquela hora? Espíritos que se aproximaram para uma leitura edificante, né? Para uma harmonização, né? Para uma reflexão boa, eles vão continuar ali? De jeito nenhum.
Isso acontece, gente. Vocês estão rindo, mas eu já vi acontecer isso. Tanto para o marido com a mulher, quanto a mulher com o marido, quanto para os filhos, né? Abre lá um evangelho, rai, pai e mãe. Aí pronto, a mãe fala, tá vendo aí, ó, foi Jesus que disse. Não sou eu que estou dizendo, não, foi Jesus que disse. Pronto, azedou, o filho não vai querer mais fazer evangelho, não senta nunca mais naquela mesa, né? E você perdeu seu tempo. Então, o Kedenauer diz ali, ó, é momento de se eliminar as diferenças, escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Né? Então, é o momento de você estar entregue ao que você está fazendo. Não está legal para fazer naquele dia, não faça. Outra crendice, né? Aspas. Tem que ser no mesmo dia, no mesmo horário? Pode ser. É importante até que seja. Né? Que você tenha aquele compromisso. Ah, mas eu não pude fazer hoje. Não precisa você fazer todo um ritual. É só você mentalmente, né? Chegou próximo ao momento daquele evangelho, você mentalmente se conecta lá com a galera do outro lado e diz, ó, não vai rolar hoje, não vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã, no mesmo horário? Pronto. Já foi desfeito o trato ali na mesma hora. Né? E também tem aquele povo que diz, ah, minha semana foi uma tragédia, porque eu não fiz o evangelho do final de semana. Né? Isso é o quê? Dogma. Certo? Então, todas essas coisas é para a gente botar por água abaixo. Não existe isso. Certo? Então, vamos lá. O atendimento fraterno, né? Que eu falei daqui da casa, já falei sobre ele, né? É também uma das técnicas de desobsessão, porque é o que vai te encaminhar para alguma mudança de comportamento. Né? Quando você vai encaminhado para a desobsessão, como eu falei, você vai assistir a palestra, mesmo que você não seja aluno da ULI, você não está aqui, você é uma pessoa que entrou por aquele portão, porque alguém te disse que aqui tinha um tratamento espiritual, que é o que mais acontece aqui na casa. Né? As pessoas nunca vieram aqui. Aí entra na recepção e fala, não, eu vim aqui porque a minha amiga frequenta aqui, ela disse que tem um tratamento espiritual. Pronto. Não é aluno da ULI, não está interessado em aprender nada, não está interessado em fazer curso, está interessado em espantar espírito ruim. Mas, para isso, ele vai ter que assistir a palestra. Se ele não assistir a palestra, ele não participa da mediúnica. Quem faz a desobsessão tem um cartãozinho, né? Então, é marcado ali os dias, o que veio, tudo direitinho. Não é bagunça, não. O negócio aqui é organizado. Né? Por quê? Exatamente por isso. Não adianta fazer a desobsessão se você não teve mudança de comportamento. Então, todas as coisas que forem indicadas aí pelo atendimento fraterno têm o mesmo intuito. Mudança de comportamento, mudança de pensamentos, de vibração e harmonização. Todas as coisas que vão indicar vocês a fazer têm o intuito disso, de manter ali uma profilaxia. Certo? Vou trazer um exemplo para o nosso dia a dia, prático. Né? Você passou mal fisicamente, passou mal no seu trabalho, na sua casa, te levaram para uma emergência. Né? Chegou lá, fez os exames, passou pela triagem, o médico disse, olha, seu açúcar está lá em cima, você está com a glicose estourada. Você sabia que você era diabético? Não, não sabia, descobri agora. Beleza. Ele vai te dar toda a medicação do primeiro atendimento, você vai sair de lá bem, e ele vai dizer o quê? Procure um médico, você precisa fazer um tratamento. Né? Aí você tem dois caminhos. Estou fazendo um paralelo com a desobsessão. Você tem dois caminhos. Ou você faz o tratamento, aliás, tem três. Faz o tratamento e muda o seu estilo de vida, para você ficar bem. Ou você só faz o tratamento, ou seja, só toma as medicações, mas não muda o seu estilo de vida, que vai acontecer o quê?
Eu sou diabética, eu vou tomar uma medicação ou uma insulina, mas continuo comendo as mesmas coisas, não abro mão do meu doce, do meu pão, do meu macarrão, do meu biscoito, da minha cerveja. O que vai acontecer? Eu vou passar mal de novo, aí eu vou voltar lá, o médico vai aumentar a dose da medicação, vai chegar um momento que eu vou estar só na insulina, se eu não mudar meu comportamento de vida, meu estilo de vida. Né? E tem o terceiro caminho, que é nem mudar a vida, nem tomar o medicamento e morrer logo. Tem essa escolha também. Né? Eu não quero tomar medicamento, eu não quero mudar a minha vida, e eu vou ter mais um ano de vida porque eu vou morrer. Desse jeito, se eu não me cuidar. A desobsessão é a mesma coisa. Não adianta você vir aqui, você vai fazer o tratamento, né? Que é a desobsessão em si. Se você não mudar o seu estilo de vida, quem você é, você vai virar freguês da desobsessão. Vai estar sempre aqui fazendo desobsessão. Ou você pode não vir. Ou você pode fazer os dois, que é o que a gente quer que aconteça. Você faça o tratamento, que é tomar o seu remedinho, e mudar o seu comportamento, seu estilo de vida. Aí, as coisas ao seu redor vão mudar. E a sua vida vai melhorar. Senão, não adianta você passar pelo atendimento fraterno. O atendimento fraterno é como se fosse o pronto-socorro do hospital. Você vai ser diagnosticado, você vai ser encaminhado para o que você precisa fazer. Se você não fizer, é uma escolha sua. Certo? Então, olha lá, ó, como que acontece a reunião mediúnica de desobsessão? Que é o atendimento ao desencarnado. É o que eu falei um pouquinho atrás. Quem se dá bem nessa história toda é o desencarnado. Você tem que correr atrás da sua mudança, do seu tratamento. Porque o atendimento da desobsessão é para o desencarnado. O encarnado vai ter uma melhora? Vai, claro. Né? Consequentemente, ele vai acabar tendo a melhora. Mas se ele não mudar, se ele continuar comendo doce, pão, ele vai passar mal de novo. Né? Se ele não tiver uma mudança, ele vai atrair outros para perto dele. E como é que acontece? Quer dizer, se diz que é um atendimento ao desencarnado. Mas, de alguma forma, tem várias pessoas que estão envolvidas nesse processo. O médium que está dando a comunicação, né? Cada atendimento é uma lição para ele ali, né? Serve para ele de alguma forma. Eu fiz essa aula terça-feira no ciclo 2, né? Falando exatamente isso, que dentro de uma mediúnica de desobsessão, é um aprendizado para todos. Para quem está dando a comunicação, para quem está esclarecendo o espírito que chegou. O espírito que chegou nunca chega sozinho, ele sempre vem acompanhado de alguém. Né? Você que está dando a comunicação também tem um amigo espiritual junto com você. Você que está esclarecendo também tem um amigo espiritual junto com você. Então, é uma galera que está ali ouvindo aquela sessão de terapia espiritual. Né? Então, se diz que o tratamento de desobsessão é para o desencarnado diretamente. Mas, de alguma forma, todos que estão envolvidos em cada atendimento também respinga alguma coisa em alguém, né? Positivamente, que eu estou falando, né, gente? Então, é assim que acontece. Aqui na casa é nesse formato aí, né? Médium e esclarecedor, um à frente do outro, e é feita essa conversa e esse encaminhamento. E aí o cara sai dali, na boa, vai ser atendido, vai ser acolhido, vai receber tudo que ele está precisando ali naquele momento. E você que veio aqui para ser atendido, você que corra atrás do seu prejuízo. Porque se você não mudar, outros chegarão. Aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, ó, não há nenhuma palavra sacramental,
nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, aquele pé de coelho, aquela figa que a gente compra lá no mercado modelo, que anda no bolso, na bolsa, aquela cruz, né? Dente de alho, mão de figa, não serve para nada, né? Não repele espírito nenhum, só nos filmes, né? Nos filmes serve. Para a gente, nada. O que repele é energia diferente. Lei da física, né? Se eu não quero essa pessoa perto de mim, não estou gostando do que eu estou recebendo, eu tenho que mudar o que eu estou dando para o universo. Não adianta nada disso. E tem gente que acredita. E sabe por que dá certo para essas pessoas? Porque elas põem um pensamento tão poderoso naquele objeto que ela se acha o super-herói, a super-heroína, a Mulher Maravilha, quando eu estou com aquela figa, que dá certo. Mas não é por causa do pensamento. Da mesma forma que eu conheço pessoas que saem de casa e esqueceu algum objeto que é o seu cabalístico ali, como diz Allan Kardec, ou volta correndo para pegar, ou acha que o dia todo deu errado porque ela não saiu com aquele negócio. Né? Mas é balela. Quem aqui tem objetos? Ninguém vai dizer, né? O que é que você anda? Diga aí. O quê? Não ouvi. Ah, sua guia. Mas aí estamos falando de outra história, né? Religião. Hã? Aquelas orações que terapeutas, outros profissionais mandam de você fazer Ho'oponopono, por exemplo, oração do perdão, ou oração que você faz de perdão para o pai, para os antepassados, para a mãe, 100 vezes para o pai, 100 vezes para a mãe. E aí eu estou fazendo. Sim. E aí, o que acontece? Aí eu peguei um colar de contas para eu ir contando. Eu peguei o colar de contas e para eu contando, para não perder a quantidade de vezes que eu estou fazendo até completar os 100. Isso tem algum sentido? O que é que vocês acham, gente? Respondam aí a ela. Ela está fazendo uma oração para o pai, para a mãe, né? Uma coisa meio cabalística, que tem que fazer quantas vezes? 100 repetições. E aí ela fica contando para ela não perder. Aí ela está me perguntando, você acha que isso tem algum efeito? O que vocês acham? Pela quantidade, não. Lembra o que está escrito sobre a prece, né? Palavras não é nada, o pensamento é tudo. Então, se você fizer uma vez, bem feito, do coração, e você perguntou a minha opinião, né? Então, eu estou te dando a minha opinião. Não estou dizendo se está certo, se está errado, tá? A minha opinião, Alessandra te falando. Eu acho que se você fizer essa oração uma única vez, bem feita, vindo lá do, como diz do âmago, do fundo do útero, como o pessoal diz, né? Não precisa fazer 100. Isso é a minha opinião. Tá bom? Você ia falar alguma coisa? Não? Não. Então, isso é o que eu penso, né? Era isso que você ia falar? Fale, mulher. Oxi. Não, você falou justamente isso. E eu tinha falado que não pela quantidade que teria efeito, né? Foi o que você falou.
faz o sentido porque ela tem a necessidade de fazer aquela contagem, porque ela acha que tem que fazer 100 vezes, então faz sentido ela utilizar aquele... E se tá no coração dela que ela tem que fazer 100 vezes, só vai funcionar se ela fizer 100 vezes. Justamente. Se ela fizer... Não, eu tô pegando o seu exemplo, não estou falando de Denise, não. Estou falando de geral, né? Se você vai num lugar, em qualquer religião, crença, em algum lugar, e dizem assim, ó, você tem que fazer 10 Pai Nossos toda noite durante 10 dias. Você vai fazer 10 Pai Nossos durante 10 noites, durante 10 dias. Se você deixar de fazer um dia, você vai dizer que deu tudo errado, né? Ou se você dormiu, né? Como eu estava contando aqui, brincando. Você dormiu ali, só fez 8. No outro dia, você acorda desesperado, porque você só fez 8, tinha que ter feito 10, né? Então, eu, Alessandra, e junto do que está Kardec dizendo ali, ó, eu, Alessandra, não acredito nisso. Tá? Eu acredito que uma vez você fazendo uma coisa de coração, seja o que for, né, é muito mais propício, é muito mais proveitoso do que você fazer 100 vezes. Mas isso vai de religião, de crença, de pensamento. Certo? É a mesma coisa da vela, né? Quem acende uma vela para o santo, ou acende uma vela para o anjo da guarda, porque deposita naquele objeto, naquela vela, toda a sua crença, toda a sua fé. E se não acender aquela vela, não vai conseguir fazer uma oração de dentro do coração. Vai achar que está faltando alguma coisa. Então, a vela é importante para aquela pessoa naquele momento. Mas eu já tenho o entendimento, acredito que sem a vela faz o mesmo efeito, né? Porque o que importa é o pensamento, a vontade e o desejo. Tá? Entenderam isso? Então, vamos lá. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? Estou vendo os meninos rodando aí. Então, fatores básicos da desobsessão. Esclarecer o obsessor e a renovação do obsediado. Diga, Monique. Não, rapidinho, só porque está me vindo o seguinte. Ela falou em repetir 100 vezes. Isso me lembrou muito a ideia do terço que tem na Igreja Católica. E aí, por exemplo, hoje, assim, a nível espiritismo, realmente é diferente. Mas quando fizeram estudos com o terço, quando a pessoa começa a rezar o terço, ela, em um momento, entra em automatismo. Esse automatismo equivale à meditação. E o cérebro, ele entra em ondas como se ele tivesse em estados de sono, né? Então, isso acaba favorecendo. Então, assim, tem um porquê, talvez o porquê não seja um específico, mas acaba atingindo o outro, né? Então, eu já ouvi falar sobre isso também, mas continuo discordando. Porque você usou a palavra-chave, automatismo, né? É igual, ó, eu todo dia trabalho no caminho das árvores. Todo dia eu pego a paralela. Eu dirijo, às vezes eu estou pensando em 50 mil coisas, mas eu não erro o caminho. Porque eu já estou no automático. Né? E, às vezes, eu vou para outro lugar, por exemplo, vou deixar meu filho na escola, que não é uma coisa comum. Quando eu vejo, eu passei da rua, porque eu estou tão no automático de fazer aquele caminho. Então, às vezes, a pessoa está ali contando o terço, pulando as bolinhas, contando Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, mas está pensando em outra coisa. Então, tanto pode quanto não, entendeu? Teoricamente, não deveria. Você entra na coisa o automatismo, nesse caso, ele favorece o relaxamento. O automatismo é você pensar em outra coisa. Sim, é o que eu estou falando. É uma faca de dois gumes, porque a mente das pessoas é algo... exatamente. É igual você entrar ali na câmara de passe, mas você está ali na frente do passista. O passista está com toda a energia te dando, mas você está pensando que você amanhã tem que pagar o boleto não sei do quê, poxa, eu vou ter que acordar às 7 horas da manhã, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Metade do passe chegou para você só, porque a parte que é sua, a parte que é o seu esforço, a parte que é o seu movimento em estar receptivo, não aconteceu. Entende o que eu estou falando?
Se a pessoa estiver realmente ali no automatismo, mas doando ali, se doando dentro daquele ato, beleza. Aí eu acho que realmente isso faz sentido. Mas existem as pessoas que estão no automatismo de forma negativa. Estão ali no automático, já, a Ave Maria, o Pai Nosso está saindo ali, mas está com a cabeça lá, não sei aonde. Então, né? Então tem a faca de dois gumes. Bem, Diga. eu acho o seguinte, volto para falar sobre... Não, tem uma dificuldade horrível. Eu acho que nessa questão a gente deveria voltar ao início, que o universo não entende palavras, não entende, e também não entende pensamentos. Entende, na verdade, ondas, frequências que o pensamento emite. Isso. A mesma coisa é com relação ao texto, 100 vezes e tal. Então, quando você entra num determinado... Eu acredito que não seja automatismo a palavra assim correta, mas você consegue entrar numa frequência propícia Isso. a conseguir entrar em ressonância com o que você está buscando. Isso. Então, por isso, assim, eu discordo do que você está falando, porque vale muito a pena as 100 vezes, porque se lhe propiciar essa não automatismo, mas você vai trazendo a frequência para o nível de frequência que você vai engatar com o que você quer, o que você busca. Entendi o que você está falando, mas olha o que você se traiu na frase. Se você falou assim, ó, se lhe propiciar, não é todo mundo que propicia, entendeu? Eu concordo com 50% dizendo que se lhe propiciar é perfeito. As 100 vezes são justamente porque, assim, por exemplo, existem pessoas que têm poder de concentração muito maior do que outras. Eu sou péssima, eu precisaria Eu também, 200 vezes repetindo para conseguir concentrar e tal. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm poder de concentração massa Rápido. e vão repetir 10 vezes e vai entrar no nível tal. E aí a gente vai levando para aquela questão de mantras e tal, e tal, e tal. É o mesmo princípio. Você repete muitas vezes, porque automaticamente você vai entrar na vibração que aquele mantra lhe leva para você conseguir... Como é seu nome? Assim, fisgar. Milena. Milena, nós não vamos brigar. Mas eu vou... Não, nós não vamos brigar. Mas eu continuo dizendo o seguinte. Nós somos seres diferentes, todos. Mesmo que a gente tenha trigêmeos, vão ser pessoas diferentes, somos únicos, né? Então, eu também tenho hoje não tanto, mas já tive muita dificuldade de concentração. Então, por exemplo, em casa espírita, é muito comum, principalmente nos nossos trabalhos internos, a gente fazer vivência, imaginação ativa, isso tudo, né? Tem gente que precisa de 10 minutos para entrar. Tem gente que no primeiro minuto já está lá não sei aonde, né? Eu, por exemplo, era o contrário. Se a pessoa ficar... Eu tenho dificuldade, mas se a pessoa me fizesse uma vivência, uma condução de 20 minutos, quando chegasse lá no 20º minuto, eu já estava pensando em outra coisa. Eu me perdia na vivência. Né? Então, existem pessoas e pessoas. Vão ter as pessoas que fazem as 100 vezes e isso ajuda e propicia que ela entre nesse estado alfa. Vão ter as pessoas que no meio dessas 100 vezes já se perdeu, já está com o pensamento lá na conchichina. Né? Vão ter as pessoas que vão estar só falando, mas não vão estar sentindo. Então, vão ter pessoas de todos os jeitos. Diga, Denise. Repare, porque eu coloquei a coisa... Denise, você criou uma polêmica nessa turma, hein? Graças a Deus. Repare, eu coloquei a coisa fora do contexto, solta, porque não ia falar uma vivência que eu estou fazendo há 9 meses. Então, isso aí é a finalização. Está nascendo, hein? Vai nascer agora. Gestação, exatamente. Né? 9 meses. É um processo de regestação, que chama a técnica, e do renascimento, do autorrenascimento. Então, cada dia, durante 9 dias, cada dia simboliza 1 mês de gestação. Aí eu comecei a questionar, porque eu sou cética um pouco, né? Aí eu falei, mas por que eu tenho que fazer 100 vezes? Eu não posso fazer uma vez só com sentimento? Ela falou assim, porque o nosso cérebro ele não entende o real do imaginário. Se você repete, em algum momento, essas repetições vão ajudar no processo. Aí eu estou fazendo, né? Amanhã finalizo.
Então, Amanhã vai nascer, gente. Amanhã eu tô Depois, nascendo. sexta-feira que vem, você dá porque notícias. é toda solta, né? Então, o que é que acontece? Junto com isso, existe meditações, existe todo um processo antes, entendeu, gente? Mas eu quis perguntar exatamente porque eu sou cética nesse sentido, eu questionei. Aí, quando eu estava fazendo, rapidinho, aí tem a hora que eu, mecanicamente, eu falei assim, aí voltar para a próxima continha, fazer com sentimento, imaginar, agradecer. Vários momentos eu me situei no processo, quando eu vi que estava mecanizando. Entendeu? Então, e depois veio uma paz, uma coisa. Então, de alguma forma, aí me esclareceu, porque eu não vou continuar fazendo 100 vezes, é óbvio. Mas eu vou fazer uma vez com sentimento. Se isso é importante para você, é o que eu falei, cada pessoa é uma pessoa, gente. Não só para vai ter gente que vai precisar das 100, vai ter gente que vai precisar de 5, vai ter gente que não vai precisar de nada, vai ter gente que vai dormir, vai ter gente que vai... O pensamento... Meditação. Todo mundo aqui faz meditação? Meditação para mim é uma tortura. Mas pra gente, tem gente que faz que não vive sem. E é legal, bacana. Desobsessão. Uma vez uma aluna falou assim para mim, quando eu entro, na minha casa tem um jardim, tem árvores frutíferas, tem não sei o quê, papapá. Quando eu estou muito aborrecida, ou que eu estou sentindo que eu não estou bem, eu vou para o meu jardim, tiro o meu sapato, piso na terra, começo a cavucar minhas plantas, tirar a planta daqui, botar para ali, fazer mudinha, regar, não sei o quê, converso com elas, minhas plantas têm nome, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Isso pode se considerar desobsessão? Pode, gente. Né? E não está aí dentro das técnicas que Kardec trouxe. Por que pode se considerar? Ela me disse assim, ó, quando eu entro no meu jardim, eu estou no mundo paralelo. Né? Foram as palavras dela. Então, quando ela entra no jardim dela, não tem espírito obsessor que vá pegar essa criatura. Porque ela está numa harmonização aqui em cima. Ó. Ela está se sentindo bem, ela está se sentindo leve, ela está se sentindo tranquila, ela está se sentindo protegida, ela está se sentindo acolhida, ela está transmutando todas as energias ruins. E ela usa esse jardim como o seu porto seguro. Eu não estou bem, eu vou para o meu jardim. Então, é um processo de desobsessão. Tudo que mude a sua frequência vibratória, tudo que te ponha numa harmonização mental boa, a gente pode considerar um processo desobsessivo, um trabalho voluntário, né? Um trabalho numa creche, num lar de idosos, qualquer trabalho voluntário. Os antigos também dizem assim, ó, quando você está com algum problema e vai ajudar alguém, você bota o seu problema no bolso. Né? Enquanto você está ajudando aquela pessoa, você esquece o seu. Né? Então, é um trabalho desobsessivo também. Né? Tudo isso é um trabalho desobsessivo. Você ia falar alguma coisa? Diga, Mônica. Inclusive, assim, como a gente falou, né, que a gente precisa ter o exercício, a rotina, para que a gente comece a trazer isso como um padrão, né, bom. Então, talvez o ritual, né, ele venha para a gente, inclusive meditação. Quando eu comecei, e até hoje tenho dificuldade, então tem hora que a gente realmente não consegue se concentrar. E tem um outro aspecto, que agora eu acabei de lembrar, que esses rituais podem se tornar uma bengala. Tem essas pessoas, né, que se não faz isso, acha que... Né? Então, eu preciso fazer 100 vezes. Se eu, naquele dia, não conseguir, se eu conseguir fazer 50, não serviu. Né? Esse seria o lado negativo, realmente. Mas tudo tem, Agora, quando a gente quer, né, calmar a mente, por exemplo, né, porque a mente da gente tende a ser agitada. Sim. Né? Todas as coisas que a gente tem que fazer, e a gente fica no fora muito mais do que no dentro. Com certeza. Então, esse trabalho mesmo de acalmar a mente, eu acho importante para a gente ter o sentimento. Porque até então, por exemplo, quando eu já fiz o Ho'oponopono. Então, quando eu fiz o Ho'oponopono, que era repetição por um tempo, teve uma hora que eu disse, eu perdoo, porque eu estou cansada de repetir isso. Eu me perdoo por isso. Então, não, estou falando do que eu fiz. O Ho'oponopono. Sim, o Ho'oponopono. Então, ou seja, a repetição, naquele momento, que era no início e tudo, ele estava sendo muito chato. É tipo malhação quando você começa. Com o
tempo você começa a procurar o que? O sentimento. Então, é como ela falou, é você conseguir vibrar numa frequência boa que lhe traga um sentimento bom. Mas eu acho bem difícil. Né? Eu acho que a maioria das pessoas se perde aí no meio do caminho. Né? Diga. Analisando aqui, né, o que todos estão falando, assim, acho que saindo do âmbito particular, né? Sim, A vivência de cada um, da experiência. Cada um tem uma experiência e cada um sente e vibra diferente. Exato, assim, tem um aspecto cultural aí, secular, milenar, né, de outras vidas, inclusive. Eu, particularmente, faço um trabalho há 30 anos com o indígena, né, com a liderança indígena. E, eventualmente, ele me dá um cocá, né, ele me dá um... E tem uma energia, exato, entendeu? Então, assim, da mesma forma, né, com que todos falaram aqui, e tem, em particular, suas formas de se conectar, digamos assim, né, ou de usar um ritual como conexão. Agora, isso foi utilizado de uma maneira muito perversa, né, sobretudo pelas religiões, para justamente aprisionar a gente, né? O próprio terço tem um cunho, se a gente for para o cunho histórico, então, o próprio terço tem um cunho punitivo, né? Porque quando você ia se confessar, o padre dizia assim, ó, você está perdoada, mas você tem que rezar 100 Pai Nossos e 200 Ave Maria, uma punição aquilo. E se você não fizesse, você não se sentia perdoada. Né? Então, se a gente for cavucar aí, tem um cunho histórico aí por trás disso. Encerrando minha fala, era isso. Eu acho que assim, a grande contribuição que o Espiritismo traz nesse sentido é quebrar esses paradigmas. Quebrar. Né? Isso. Tudo isso tem energia. Né? Ela mostrou lá o guia dela, tem energia. O cocar aí dos pajés tem energia. O que a gente tem que entender é que essa energia não vai nos livrar de nada. E a gente torna isso uma bengala, né? Torna isso um escudo, e que não vai te livrar de nada, não vai. Né? Ele pode te transmitir uma boa energia, mas não vai te livrar de nada. Quem vai te livrar das más influências, da mal companhia, né? Que mal, entre aspas, viu, gente? Do que você não está gostando é você mesmo. O melhor exemplo foi o que eu dei para vocês sobre saúde, né? Se você não modificar a sua vida e não fizer o tratamento que o médico te indicou, você vai morrer. Acabou, não tem outra solução. Né? Você precisa fazer essas duas coisas juntas. Se você fizer só uma, se você só mudar de vida e não tomar o remédio, você vai voltar a ficar doente. Se você só tomar o remédio e não mudar de vida, você vai voltar a ficar doente. Se você não fizer as duas coisas, você vai ficar doente e morrer mais rápido. Então, parte da gente. Tudo que a gente quer de mudança na nossa vida tem que partir da gente, em todos os âmbitos da vida. No espiritual também é assim. Né? Se você quer ter saúde, você tem que se alimentar, você tem que mudar seu estilo de vida, você tem que fazer exercício. Se você quer ganhar mais, você tem que mudar a sua profissão, se especializar, fazer um curso. Né? Então, é isso, é esforço da gente. Kardec tem uma frase clássica que eu acho que todo mundo que estuda espiritismo conhece, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima. O que ele está falando sobre isso? Está falando que a gente precisa fazer uma mudança interna. Se a gente não faz essa mudança interna, nada em nossa volta vai mudar. Certo? Então, eu já tinha falado isso para vocês, né? Como que se reconhece a obsessão? Através da análise de si mesmo, né? Quando a gente tem o nosso autoconhecimento, a gente percebe que está num processo auto-obsessivo, mas se a gente está tão, como vocês viram semana passada, já no processo de fascinação, de subjugação, e não consegue perceber isso, outras pessoas à nossa volta vão perceber isso. Né? Quem é o principal agente da desobsessão? Nós. Né? Essas outras técnicas todas que nós vimos servem para nos auxiliar. Mas o principal agente sou eu. E qual é a prevenção? Essa frase de Adenauer é fantástica. Fácil, fácil. O que vocês acham? Pensando bem, vivendo bem, ninguém necessitará de tratamento de desobsessão.
E aí? Facinho, né? Pensar bem, viver bem, para quê? Não precisa mais ninguém de desobsessão. Não? Não é fácil? Não, né, gente? Não é fácil. A gente vive uma montanha russa, né? Todo dia. Então, o mais fácil é o orar e vigiar. Errei, caí, levanta, sacode a poeira, vamos de novo. Errei, caí, levanta, sacode a poeira, vamos de novo. Né? Vamos mudando os hábitos, vamos mudando os pensamentos, o comportamento, e aos poucos a gente vai vendo essa mudança acontecer. A evolução não dá saltos, também é uma outra frase clássica do Espiritismo, né? Missionários da Luz, aí diz, ó, não podemos evitar que uma ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que ela faça ninho em nossa cabeça. Então, a gente não pode evitar que uma ave de rapina cruze, né, a nossa cabeça. Por quê? Porque a gente vive nesse sobe e desce de emoções, de sentimentos, de vibração, de tudo isso. Mas a gente tem que estar atento, opa, acendeu um sinal de alerta, alguma coisa diferente está acontecendo, né? Antes que ela faça ninho na nossa cabeça. Vocês viram os graus de obsessão semana passada, né? Simples, fascinação e subjugação. Então, a obsessão simples, é o que eu falei, é dor de cabeça e gripe, todo mundo vai ter. Mas, se a gente passar para a fascinação ou para a subjugação, a gente deixou a ave fazer o ninho na nossa cabeça. Né? Então, a gente tem que estar atento antes deles trazerem o ninho para cima da nossa cabeça. E a autodesobsessão, como que a gente faz? Transforme-se. Também é super fácil, né? Ideias edificantes, equilíbrio das emoções, evitar os vícios, o trabalho no bem. Isso tudo é desobsessão, é a nossa transformação. Eu trouxe, acho que tem 2 textos aqui para a gente finalizar e refletir junto. Esse está no livro Disposição do Dia a Dia, de Adenauer, que diz assim, ó, sobre oração. Orar é emitir luz em favor de si mesmo, do próximo e do universo, para que a vida se torne favorável a todos. Sua oração, desde o momento em que seus olhos se abrem para um novo dia, deve sempre contemplar o agradecimento pela vida e pela oportunidade de poder manifestar suas habilidades em favor dos desígnios divinos. Orar ao acordar deve ser seu primeiro ato para que seu dia se inunde de paz e de amor, pelo simples fato de você existir no mundo. Pense sempre que sua mente é um canal de comunicação com a vida e que, quando você ora, transforma-se em um grande farol de emissão de luz para o mundo. Ilumine-se para clarear os seus caminhos e de todos à sua volta. Então, é o que Adenauer fala sobre oração. Acordou, abriu o olho. Sabe qual é a minha oração diária? Diária. Faço isso diariamente, antes de eu me mexer na cama. Quando eu abro o olho, eu digo, obrigado por mais um dia. Pronto, isso é uma oração. Obrigada por eu estar com saúde viva. Né? Isso já é uma oração. É o que eu falei, a gente não precisa de um texto, de um parágrafo, de 50 linhas. Oração é pensamento. Né? E, para a gente finalizar, um texto de Chico Xavier, né, que foi psicografado por ele, que chama Desobsessão Sempre. Então, ele diz assim, ó, se você aspira a receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione apreço sincero aos seus semelhantes. Se quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condição de estendê-lo. Se espera as desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros.
Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra. E ninguém se livra da sombra sem fazer luz. André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então, não fui eu que disse, foi André Luiz. Né? O que ele está querendo dizer ali? Que é outra frase clássica de Francisco de Assis, que está ali, né? É dando que se recebe. Então, se eu quero receber coisas boas, eu tenho que dar coisas boas. Se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, eu tenho que mudar o que eu estou dando. Não existe outro caminho. Não existe eu terceirizar a desobsessão para uma pessoa, não existe eu terceirizar a desobsessão para um objeto, para um amuleto. Não existe eu terceirizar a desobsessão para o meu obsessor, porque ele é ruim e eu sou boazinha. Ele está perto de mim porque ele se atraiu com o que eu tenho no meu campo. Né? É isso que Chico está falando ali. E aí, para finalizar, mais um tapa na gente, né? Ele diz assim, ó, a melhor técnica para afastar o mau espírito é o homem se tornar um espírito bom. Simples assim. Né? Adenauer disse, pensando bem e vivendo bem, ninguém vai precisar de desobsessão. É o que a gente quer ouvir? Não. Por quê? Porque nós somos imediatistas. A gente quer tudo rápido. Né? A gente quer que se resolva. Por isso que a gente vem para o Centro Espírita fazer desobsessão. Porque a gente quer que a gente faça 10 sessões e acabou aquilo ali. Eu não quero mais problema. Né? Se um médico diz que você tem que tomar insulina para o resto da vida, você não quer. Você quer tomar uma caixa de remédio e ficar bom. Um monte de gente não gosta de terapia, porque terapia é longos anos. Tem gente que faz terapia há 20 anos. Né? Porque terapia é um processo de transformação. Então, você vai se transformando e vai fazendo mais terapia, vai transformando e vai fazendo mais terapia. Né? Eu tenho uma tia lá no Rio, que o filho dela começou a fazer terapia. Aí, uns 3 meses depois, eu falando com ela no telefone, ela falou, tá dando dinheiro à toa para aquela psicóloga, porque tem 3 meses que ele está fazendo terapia e não mudou nada. Aí eu falei, tia, terapia não é antibiótico, não. Né? Acha que terapia é assim, você toma 2 caixas de 8 em 8 horas e acabou a infecção. Né? Por quê? Mas é sério, eu me incluo nisso, nós somos imediatistas, nossa mente trabalha nisso aí. Então, quando Chico Xavier, quando André Luiz, quando Divaldo Franco, quando Adenauer diz, se você não quer passar por um processo de desobsessão, você tem que se transformar, meu Deus, transformação dá trabalho. Né? Estão fazendo o que aqui na ULI? Vocês assistindo e eu falando. Né? É para que a gente está aqui? Autoconhecimento. E autoconhecimento leva ao quê? Ressignificar muita coisa, se transformar, modificar, né? Procurar um novo caminho. Né? Autoconhecimento leva ao autodescobrimento, que leva à autotransformação, que leva à autoiluminação, que, por fim, leva à autodeterminação. São os 5 passos que a gente faz aqui dentro da ULI. Mas isso dá trabalho, né, gente? Mas sabe por que a gente está aqui todo mundo junto? Que é para um ajudar o outro. Né? A gente vai um ajudando o outro, a gente falando, vocês ouvindo, a gente ouvindo também de outros palestrantes, e a gente vai vendo e percebendo a mudança de todo mundo, e isso vai impulsionando a gente a fazer essa mudança. E aí, lá no primeiro slide, né, Sueli Caldas disse, em sentido amplo, a desobsessão é a regeneração da humanidade. Um dia a gente chega lá. Certo? Então, era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima vez. Domingo a gente se encontra na Mediúnica, porque a turma de vocês vai estar junto com a minha turma. A turma C, né, Marie? Turma C e turma D junto na Mediúnica, né? Sempre. Então, domingo estaremos todos juntos
na mediúnica. Um beijo e até domingo.